aqui. Lucas Bayer do Lance, uma classificação contra fortes emoções. Queria saber como é que está sua cabeça com a sua primeira decisão de Libertadores como treinador e também uma grande partida do Rossi, mais uma na Libertadores. Queria saber como é que você vê essa atuação dele. Obrigado. Estamos extremamente felizes por alcançar mais uma final de Libertadores. O Flamengo tem 5, com a de hoje, finais na sua história. Quinta final da história do Flamengo. E tem jogadores desse elenco que vão jogar a quarta. Eu também. Futebol é muito rápido, né? Mas meu objetivo é estar nessa minha quarta final. 3 como jogador e uma como treinador. Na qual me deixa muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Pessoas que realmente fazem tudo pelo Flamengo. Realmente, pessoas que desde que cheguei aqui, em 2019, o Flamengo tinha uma final. Uma final. Eu sozinho não fiz nada. Mas fiz parte desse processo que começou lá em 2012, 2013 e que nos permite disputar mais uma final de Libertadores. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores. Hoje foi uma vitória de um time com alma, de um time competitivo, aguerrido e que sabe jogar ante todas as circunstâncias contra qualquer adversário. Um time que sabe jogar Libertadores. Um time que sabe o que quer. Um jogador que é multicampeão. Jogadores que são multicampeões são os jogadores mais ambiciosos. E meu grupo está cheio, está recheado de jogadores multicampeões. E nós estamos muito felizes de estar nessa final. E tem muito caminho até lá, mas vamos desfrutar muito desse momento. Felipe, boa noite. Sereto do Paramount Plus. Queria que você analisasse o jogo. Pelo que a gente viu, o primeiro tempo o Flamengo foi muito superior ao Racing, né? Jogou muita bola, poderia ter feito o resultado no primeiro tempo. E no segundo tempo, a partir da expulsão do Plata, aos 12 minutos, mudou completamente o roteiro. É onde o técnico tem que pensar rápido. E você fez as alterações que você imaginava. Queria que você explicasse as alterações e essa mudança de roteiro no jogo. Bom, verdade que nos sentimos mais confortáveis com a bola no primeiro tempo. Os espaços estavam muito claros, muito claros. É um time que pressiona muito bem, que, como vocês bem sabem, é um time que salta e agride muito o portador da bola, no qual isso gera dificuldades para jogadores que jogam entre linhas. Mas o time conseguiu encontrar esses espaços que o time deles deixava. Mas desculpa parar esse barulho aí. Okay. Mas eu gostaria de falar que, por exemplo, o Racing é um time com as ideias muito claras. O treinador, ou o torcedor, o telespectador pode gostar mais ou menos de uma forma de jogar, mas quando você vê os jogadores acreditando na ideia do treinador e ter a ideia tão clara de jogo, é muito difícil. O Racing é um time muito difícil de se jogar contra. Pela forma que eles defendem, pela forma que eles atacam, pela clareza que eles têm de como chegar na área do adversário. E isso tudo fazia com que hoje fosse um desafio maiúsculo para nós. E realmente foi uma vitória merecida. Um passe à final, um empate, mas um passe a essa final merecido. No segundo tempo, com a expulsão do Plata, primeiro triste por perder esse jogador tão importante para nós numa final. É um jogador fundamental para a gente. E depois disso, entender que estávamos com a vantagem no placar. Pensamos em povoar bem essa última linha, porque eles colocam 6 jogadores na última linha, por vezes 7, constrói 2-1-7, 3-1-6, e fica muito difícil. Acreditamos que com a linha de 5 seria melhor para defender esses cruzamentos, porque eles é um time que cruza muito e vive muito da bola parada, então as trocas foram pensando nesse ponto, e por sorte deu certo. Mas só ressaltando o mérito dos jogadores que fizeram todo o esforço dentro do campo. Eu mexi as peças, mas eles foram os responsáveis por colocar o time na final. Aquí, Marcelo Lamberti para Cadena 3 Argentina. ¿Resultó más complicado Racing de lo que pensaba? Por ahí a lo mejor imaginaba otro juego. ¿Cómo evalúa el juego aquí en Buenos Aires? Muchas gracias. Bueno, no,
para mí tenemos clarísimo que va a ser muy difícil. He visto todos los partidos, he visto contra Peñarol, he visto contra Vélez. Lo vi el partido contra Peñarol esta mañana otra vez y tenía clarísimo que iba a ser un partido duro, complicado. Jugadores, se nota mucho que cogen mucha confianza cuando juegan en casa, estos jugadores de Racing. Tienen jugadores con mucha calidad. Los que entran en el segundo tiempo tienen muchísima calidad también. Y con la cual es un equipo muy difícil de jugar, como dije antes, porque tiene las ideas muy claras de cómo quiere llegar al área rival, y eso hace con que si tú vas a presionar con mucha gente, te meten mucha gente en tu última línea y te parten el equipo. Entonces optamos por un plan diferente a lo que veníamos haciendo para intentar pasar, pero sufrir, sabíamos que íbamos a sufrir. Felipe, aqui na frente, boa noite. Gabriel Orfo, canal Paparazzo Rubro Negro e Revista Placar. Parabéns pela classificação. Felipe, você antes da partida falou que você queria que o seu time merecesse estar na final. E, bom, pelo desempenho do seu time na partida, a gente vê que o Flamengo mereceu essa classificação. E eu queria falar especialmente de um jogador que vem merecendo há muito tempo essa classificação para a final, que é o Rossi. O Rossi que, devido às últimas atuações, até se credencia para ser um dos concorrentes ao prêmio de melhor jogador da competição. O Rossi foi decisivo contra os Estudiantes, decisivo hoje, mais uma vez. Queria que você falasse como é que você enxerga a importância desse jogador e a evolução dele, especialmente em jogos importantes como o de hoje. Obrigado. Todo mundo sabe da qualidade do Rossi e não tenho nenhuma dúvida que ele pensa em conquistar o título e não ganhar o melhor jogador do torneio. É um jogador também, como eu falei, muito ambicioso, gosta de trabalhar, gosta de treinar, gosta de melhorar, evoluir, aprender e está num grande momento e esperamos que ele siga assim. Felipe, aqui. Boa noite. Você costuma dizer que na sua formação de treinador, você olha muito para duas escolas que você teve como jogador, o Simeone e o Jorge Jesus. A gente pode dizer que hoje você teve um primeiro tempo de Jorge Jesus e um segundo tempo mais de Simeone. Eu queria que você aproveitasse a oportunidade também para mandar uma mensagem para os torcedores que infelizmente se acidentaram na vinda aqui para a Argentina. Obrigado. Realmente triste o que aconteceu, mas falando da torcida, se escutou muito alto. Fiquei orgulhoso. Nesse estádio que é tão imponente, se escutava muito a torcida do Flamengo. E já aproveito para pedir apoio para o jogo do esporte. Precisamos desse apoio do torcedor no jogo do sábado. Precisamos que a torcida ajude a recuperar a confiança de alguns jogadores que vão jogar no sábado. Então preciso muito, se eu posso pedir alguma coisa para eles, que eles apoiem. Bastante, independente do que aconteça durante o jogo. E sobre a escola, sempre quero jogar propondo, sempre quero, já falei para vocês, pressionar muito o adversário, ter o domínio do jogo, mas o adversário também muitas vezes quer te ter volume, quer empurrar, quer pressionar e quer ter a bola. E o jogo ele é cheio de circunstâncias, né? Então, durante o primeiro tempo conseguimos fazer e encontrar esses espaços, conseguimos criar muita chance de gol. No segundo tempo já com essa desvantagem de um jogador, optamos por nos fechar, porque realmente uma eliminatória são 180 minutos. E temos que aproveitar essa pequena vantagem que tínhamos do primeiro jogo e assim conseguimos até o final manter e deu certo. Felipe, aqui, sua esquerda, Cidão Marinho da Litoral News. A gente viu durante a semana, depois do jogo no Maracanã, muita gente da mídia, torcedores também, duvidarem da classificação da equipe do Flamengo. Muitos falaram que o Flamengo ia sofrer demais hoje aqui no El Cilindro. Até um jogador chegou a dizer que o Palmeiras teria mais facilidade de passar do que o Flamengo aqui contra o Racing. Isso de alguma maneira motivou o elenco? Como você trabalhou também com isso? Você acredita que é uma resposta que nem era necessária do peso da camisa do Flamengo e que o Flamengo é o favorito para essa Copa Libertadores? Eu acredito que assim, todo mundo que trabalha no lado de vocês como jornalista ou nesses programas tem o direito de opinar e é totalmente livre para ter a opinião que quiser. Cada um pode ter essa opinião. A sua opinião. Independente se algumas pessoas gostem mais ou menos, se nós gostamos mais ou menos. Mas é livre para opinar. Escutamos muitas coisas durante a semana. Mas eu sempre acredito muito nos meus jogadores. Eu acredito demais nesse grupo. E porque eu estava no meio deles, eu sei o quanto eles querem ser campeões. São jogadores que querem ganhar. Mas eu já falei também que não ganharemos sempre, não jogaremos bem sempre.
mas são jogadores que são ambiciosos. Eu noto no dia a dia, eu noto nos treinamentos, eu noto como eles se cobram. E muitas vezes o que as pessoas falam pode servir de motivação ou não. Eu procuro sempre fazer o time pensar de forma racional, separar a emoção de um jogo desse. O futebol não é guerra, o futebol não é uma guerra. Falaram que seria uma guerra aqui, e eu só penso no Cruyff quando falo que o futebol é uma guerra. O futebol é um esporte maravilhoso, que gera muitas emoções, e dentro do campo passa o melhor, ganha o melhor. Cada um tem armas para poder tentar vencer o jogo, mas é na bola, é quem é melhor na bola. E minha mensagem para os jogadores foi essa: para chegar na final tem que merecer, tem que ser melhor que eles. E eles foram guerreiros, demonstramos a todos que é um time que é capaz de se adaptar a qualquer situação, e merecidamente estamos na final da Libertadores 2025. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar, parabéns pela classificação para a final da Libertadores. Um pouco nessa linha, né, a gente escuta já há bastante tempo, falam, o Flamengo escolhe jogos, né, o Flamengo nem sempre coloca a mesma vontade em todos os jogos. Muita gente duvidou também da classificação do Flamengo por conta dessa questão de vontade, de achar qual a postura que o time entraria contra o Racing. O Flamengo entrou muito bem, fez um excelente primeiro tempo, inclusive. E eu queria que você falasse sobre isso, porque no meu ponto de vista não é falta de vontade, né? Não é escolher jogos, mas algumas coisas acontecem que o time baixa e não mantém, por exemplo, a pegada desse jogo, né? O que acontece nesses momentos, e o que você precisa fazer nesses momentos? Eu não tenho nenhuma dúvida de que quando passa a impressão para vocês de que o time não quer, é porque taticamente ou porque alguma coisa dentro do campo não está deixando os jogadores confortáveis. Sempre falei, quando é sempre mais fácil no futebol destruir que construir. O Flamengo constrói. Então tem adversários que jogam muito fechados, jogam no contra-ataque, e quando o Flamengo força o jogo ou tenta encontrar os jogadores determinantes, porque tem que ter criatividade, para ter criatividade tem que estar frio mentalmente, acaba perdendo bolas e os times adversários acabam contra-atacando. E o contra-ataque sempre parece que o time adversário está correndo mais, porque ele está indo em velocidade contra a tua defesa, e parece que a gente não quer. Essa é uma impressão que vocês têm. Eu analiso muito friamente tudo que acontece nos jogos, e nunca, jamais vi que os jogadores escolhem jogos. Muitas vezes perde, já falei para vocês, perdem até por culpa do treinador, da tática e tudo mais, mas cada time tem as suas armas para poder criar e machucar o Flamengo, como foi o caso do Fortaleza. Passou essa impressão para vocês, mas não, de nenhuma maneira foi assim. Os jogadores tentaram até o último segundo, mas passa a impressão porque o time mentalmente mais cansado, não tem a mesma criatividade para construir, acaba sofrendo contra-ataques e acaba correndo errado, e passa essa impressão. Felipe, Simon Léo, do Coluna do Fla, parabéns também pela vitória. A gente estava falando sobre essa questão emocional, né, esse fator emocional dos jogadores, a pressão que houve por parte do próprio treinador do Racing, convocando todo mundo, falando que ia ter essa guerra aqui, que todos juntos iam usar algumas expressões que foram encaradas de maneira forte no Brasil, né? Vamos matá-lo, vamos passar por cima, algo assim. E disse que isso chegou aos jogadores. Isso mexeu mesmo com o elenco do Flamengo lá? Se sentiram mais imbuídos, inclusive, de entrar com mais raça? Havia a questão da arbitragem, que também falávamos semana passada, e hoje o árbitro ia muito bem no primeiro tempo e no segundo acabou injustamente expulsando o Plata. Como que os jogadores entraram preparados para encarar tudo isso? Eu penso sempre que você fala demais, você bota gasolina no fogo, né, e incendeia, pode incendiar. Mas, sinceramente, conhecendo meus jogadores e a ambição que eles têm, porque temos jogadores, muitos deles jogaram finais de Champions, muitos deles já foram campeões da Libertadores. No nosso elenco tem vários que já foram campeões da Libertadores e querem fazer história. Então, independente se falam bem, se falam mal, é um time que quer. Agora, o que se influencia é quando esses comentários, a parte da imprensa consegue chegar na torcida e consegue jogar a torcida contra o time. Isso eu digo que influencia, não tenho nenhuma dúvida. Como eu falei, sábado jogaremos contra o Sport e nós precisamos da ajuda da torcida para poder recuperar jogadores. E não é ensinar nenhum torcedor a torcer, é simplesmente ajudar a que esses jogadores caros
bons, com muita qualidade, voltam a recuperar o seu nível. Isso vai ser muito parte do torcedor. Então, como eu falei, cada um fala o que quer, no final das contas a bola é que manda. Felipe, Iván Levato para Rocangol aquí en Argentina, en español, por favor. Hacerle dos consultas. Primero que nada, felicidades por la clasificación a la final. Primero, como entrenador, ¿siente que es el desafío más importante de su carrera ganar la Copa Libertadores con Flamengo? Y la segunda, es de público conocimiento de que Agustín Rossi se va a nacionalizar o va a obtener la nacionalidad brasilero. ¿Lo ve con condiciones de ser arquero de la selección de Brasil, Agustín Rossi? Imagina un argentino jugando el Mundial por Brasil. No lo veo. No lo veo. Pero tiene nivel. Pero yo sinceramente no veo nunca un argentino nacimiento vestir la camiseta de la selección. Pero que sí, que tiene todo el derecho del mundo de ganar el pasaporte. La primera pregunta me olvidé. Si es el desafío más importante sí. como entrenador en su carrera, ganar la Copa Libertadores con Flamengo. Sí, sin ninguna duda. Vivo un desafío diario aquí en este club, muchísima presión, muchos desafíos bonitos, disfruto de ese momento, disfruto del privilegio que es estar sentado en esta silla. Y como dije anteriormente, yo creo que antes de venir aquí, yo era hincha de Flamengo desde pequeño. El Flamengo había ido a una final. Y desde que llegué es la quinta. Entonces estoy, por suerte o por mérito, estoy haciendo parte del mejor momento de la historia del club. Y tengo que disfrutar. Disfruto muchísimo y independiente de mejores momentos, peores momentos, para mí jugar la final de Libertadores, jugar no, pero dirigirme a mi equipo en la final de la Libertadores es un privilegio y un orgullo muy grande. Felipe, acá, ¿cómo estás? Fue un placer hablar contigo, Maxi de Vita Luz para Latinizados Brasil. En un momento donde la selección brasileña vive una reconstrucción importante de cara para el 2026, están los clubes brasileños que siempre dan la nota y llegan a las finales de la Copa Libertadores de América. ¿Por qué crees que pasa eso? Que el fútbol brasileño, los clubes de fútbol brasileño dan la nota en el Mundial de Clubes, llegan a la final de la Copa Libertadores, son mucho más que el fútbol argentino, que el fútbol uruguayo u otros, o de otros equipos. ¿Por qué crees que pasa eso? Que el fútbol brasileño siempre llega a la final de la Copa Libertadores. Bueno, en los últimos años, desde 2019, ¿no? 2018 no fue, ¿no? Fue Boca River, ¿no? Después, desde 2019, eso es. Sí, verdad. Siempre llega un brasileño. Yo achaco eso al poder económico. No tengo ninguna duda. Mejores jugadores, más posibilidades de disputar los títulos. Hoy Brasil hay clubes con un poder económico muy grande a nivel de Europa. En nuestro caso es eso. Tenemos jugadores aquí que tenían ofertas de más dinero incluso para equipos europeos y Flamengo consigue cubrir esto. Entonces al final, mejores jugadores, más posibilidades de ganar. No te garantiza ganar. Luego, en el papel, todos muy buenos, pero dentro del campo juegan 11 contra 11. Pero a la larga yo creo que tiene más posibilidad. Y la selección es diferente. La selección compites contra europeos. Argentina pasó por una reformulación muy grande. Mucha crítica de la prensa. Los jugadores tuvieron que aguantar mucho, se unieron y al final sacaron adelante un mundial con 2 penaltis. Contra Francia en la final y contra Holanda, ¿no? Entonces, y sacaron adelante. Pero la línea es muy fina. Si queda eliminado, sería una generación fracasada. Entonces pasa algo parecido en Brasil, ¿no? Siempre llega muy cerca contra Croacia en penaltis. Son jugadores que son muy exigidos por la prensa. Está pasando por un momento difícil, pero tienen que ser fuertes porque al final la camiseta pesa y se cobra mucho a estos jugadores, se exige mucho a estos jugadores y ellos saben de la presión que conlleva vestir la camiseta de la selección. Felipe, ¿cómo estás? Aquí, buenas noches. Mateo Osvaldo te saluda para Minuto Deportivo. Primero, felicitaciones por este logro, ¿no?, de volver a jugar con Flamengo una final, en este caso como director técnico. Vos también la jugaste como jugador contra un equipo argentino como contra River. ¿En qué nivel ves a los equipos argentinos? Y te hago otra cortita. Hoy por la noche va a estar jugando Palmeiras frente a Liga de Quito, teniendo en cuenta que Palmeiras está peleando ahí el Brasileirao también con Flamengo. ¿A quién te gustaría enfrentar en la final de la Libertadores? ¿A Palmeiras o a la Liga de Quito? Muchas gracias. Bueno, la verdad que disfrutaré mañana tomando un vino con mi mujer y viendo el partido desde el punto de vista táctico, ¿no? Viendo un partido siguiendo solo la pelota.
el desgaste mental de las últimas semanas está siendo muy grande y necesito disfrutar un poco también. Al día siguiente normalmente uso esto para disfrutar. Me olvidé la primera. Ok. Bueno, yo dije luego después del Estudiantes, es muy difícil jugar porque se sacrifica mucho. Y igual, por ejemplo, Estudiantes tienen un equipo, para mí, mismo nivel o incluso mejor que Racing. Central Córdoba fue dificilísimo, pero fue dificilísimo. Yo, analizando el partido luego, viendo los detalles y me generaba impresión de cómo conseguían cubrir tanto campo, cómo se sacrificaban tanto los jugadores sin cuestionar al entrenador. Y esto solo veo en Argentina, la verdad. Es un fútbol muy competitivo. Y a nivel técnico, pues eso, ahora volvió Paredes, volvió Di María, pues sube un poco el nivel de la liga, pero claro, lo que dije antes, no hay el poder económico como para fichar jugadores que potencialicen a lo mismo. Pero como compiten tan bien, consiguen llegar a esa semifinal y por poco no pasan a la final. Boa noite, Felipe. Aqui, parabéns pela classificação. Canal Rafa Melo. Felipe, queria fugir um pouquinho do jogo. Eu sei que a adrenalina está lá em cima ainda. Você terá agora um mês pela frente, exatamente um mês, só para trabalhar o Campeonato Brasileiro. A final é dia 29 em novembro. E eu queria falar de história. Você pode conquistar 2 grandes feitos. O primeiro, pessoal. Poucos jogadores que foram campeões da Libertadores e que também foram campeões como técnico. E você pode entrar nesse rol. E um outro, talvez até maior, você pode levar o Flamengo ao inédito tetracampeonato da Libertadores de um clube brasileiro. Queria que você abrisse o coração e dissesse esse filme que está passando aí na sua cabeça. Vocês já me conhecem bem, né? Mas na minha cabeça está o esporte. Sábado. Não, vocês. E nós perdemos pro Fortaleza. Temos que tentar continuar na luta com o Palmeiras. Temos um mês, como você falou, até a final eu não sabia disso. Eu não gosto de olhar o calendário além de 1 semana ou 2 semanas. Mas isso já me alegra porque pode ser que com um mês o Pedro possa estar de volta. Precisamos muito do nosso atacante, o retorno dele. Podemos recuperar jogadores que não estão no seu melhor momento até lá, mas foco total no Campeonato Brasileiro agora. Prioridade absoluta, o jogo do esporte. E só comemoro quando acaba. Enquanto isso, trabalho. ¿Acabó? Felipe, acá. Okay. Sí. Bueno, buenas noches, felicitaciones por la clasificación a la final. No sé si sabías, pero ahí a tu lado ya tenés la pelota Puma, con la que se va a jugar la final en Lima. Es un obsequio de Puma, de la marca para vos. Y después, primero consultarte, obviamente, qué te parece el balón, cómo esperás ese partido. Y después ya, para consultarte algo del partido, qué se sintió jugar en esta cancha, con esta gente, con este recibimiento histórico para la gente de Racing. ¿Cómo podés analizar eso? Muchas gracias. Bueno, muy bonito el balón. Es un poco ligero, se mueve bastante. Los jugadores a veces tienen dificultad para controlar, pero luego que cogen el toque es un balón muy, muy interesante. Y bonito, ¿no? Me lo voy a llevar, ¿no? Dale, está para eso, sí. ¿Sí? Sí, es un regalo. Muchas gracias. ¿Qué se sintió jugar en esta cancha con esta gente? Yo, desafortunadamente, la vez que jugué contra Racing aquí fue en la pandemia, fue en 2020, ¿no? En la Libertadores, y no había público. Me parece un estadio increíble, yo disfruto muchísimo del fútbol argentino. Yo, de hecho, veo el fútbol cuando lo veo en la tele por los canales argentinos, por el comentarista que me gusta mucho, no me acuerdo el nombre ahora. Disfruto mucho de cómo apoya la afición, de cómo alenta todo el partido. Es un fútbol muy competitivo, como dije antes. Y nada, le dije a los jugadores también, en esos partidos les envidio, porque nada supera la sensación de ser futbolista en un partido como estos, nada. Esto aquí me llena de orgullo, pero ser futbolista es lo mejor y ellos pudieron disfrutar de una noche increíble aquí en el Estadio de Racing. ¿Listo? Ok. Obrigado, valeu, boa noite. Ok. Aqui? Não, nem precisa autorizar, já foi. Aqui, Felipe, por favor.